Falar sobre uma mudança importante no comando do Exército, que a Carla Araújo destaca aqui na coluna dela para a gente. Mudanças internas envolvendo o Comando de Operações Especiais, que reúne os famosos Kids Pretos, que a gente falava tanto por aqui ao longo dos últimos anos, dos últimos meses. E agora a Carla Araújo, luxo, conectada com a gente aqui para contar para a gente que mudança é essa, Carla? Qual que é o objetivo dela? Boa tarde para você, bem-vinda ao nosso All News Manhã. Acho que a gente estava só com um probleminha no seu áudio, Carla. Vou te pedir para começar a frase de novo, que agora a gente está com o áudio conectado. Boa tarde. Tava só dando boa tarde, Natália. Bom estar aqui com vocês, você, Josias, Ranilson e a todos. Pois é, uma portaria interna, né, do Exército, assinada aí pelo comandante, o general Tomás Paiva, no último dia 10. E a ideia é que essa estrutura dos kits pretos, ela ficava dentro do Batalhão de Operações Psicológicas, né? E ligado ao batalhão ali de Goiânia. Agora, nessa reestruturação aí, o que faz o comandante do Exército? Ele retira, né, esse batalhão das operações psicológicas, que inclui a estrutura dos Kids Pretos, e traz aqui para Brasília para o Comando Militar do Planalto. Conversando aí com alguns generais ontem no Exército, o que levou a essa mudança, né? É que eles querem mesmo poder centralizar, né, e fazer com que essa estrutura do Batalhão de Operações Psicológicas seja usada para a força como um todo e não fique apenas do Batalhão de Goiânia. Mas aí a gente vai lembrar, como você falou, a gente ouviu muito falar dos Kid Pretos, né, durante toda essa investigação que apura a tentativa de golpe por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro e vários militares envolvidos nisso. O Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do Jair Bolsonaro, foi um Kid Preto, né? E seria esse batalhão, inclusive, que ele quase virou chefe, né? Ele estava ali, chegou a ser nomeado, ele ia ser o comandante desse batalhão de Goiânia, mas quando o general Tomás chegou em janeiro de 2023, janeiro, fevereiro ali, ele tira essa missão do Cid, porque o Cid estava ali naqueles processos de investigação todos, né? Então, assim, é uma mudança, Natália, que eles falam, é uma mudança estrutural, é para trazer para Brasília, é para fazer com que se fique com um todo e tal, mas evidentemente o que o general Tomás tem feito desde que ele assumiu o comando do Exército é tentar, digamos assim, limpar um pouco o quartel da politização. Inclusive, conversando com eles ontem, eles disseram que recentemente eles estão fazendo pesquisas internas e que o próprio general Tomás tem dito ali aos integrantes do alto comando, né, que eles acham que agora a parte interna está bem controlada, né? Que eles acham que dificilmente que daqui para frente vários militares da ativa poderiam estar envolvidos aí em planos mirabolantes, como estão sendo investigados e estão sendo julgados aí algumas coisas. E aí, o que eles falam? Bom, mas na reserva ainda tá difícil. Eles consideram assim, Natália. Tem gente que se converteu a radical. E isso mancha mesmo a instituição, mancha a imagem do Exército. Mas o que eles têm falado? Pelo menos é assim que os integrantes do alto comando estão avaliando nessas pesquisas que eles têm feito. Que é como se o pior já tivesse passado. Eles estão quase pensando em virar essa página. Quando é que vira essa página na avaliação deles, Natália? Quando de fato o julgamento foi concluído. Aí você fala assim, né? Mas nossa, pode ser, existe uma possibilidade grande da gente ter. Já temos, né, um militar de alta patente, 4 estrelas, General Braga Neto, preso. Podemos ter outros condenados, né? Como é que faz isso? Qual é a imagem que se tem? Como é que se, né, trabalha com isso? E aí, a ordem não é nem do Tomás Paiva, o comandante do Exército, é do ministro da Defesa, José Múcio. Até falando com algumas pessoas ontem, falei, continua a mesma toada, mesmo com o julgamento se aproximando do fim e com essa iminência de prisão aí do próprio ex-presidente e de outros militares? Continua a mesma toada, Natália. O que eles dizem é preciso punir quem cometeu crimes e separar o CPF da instituição. Então, é uma medida interna, mas que tem o objetivo de tentar reorganizar um pouco a caserna, né, como a gente diz,
para evitar contaminações, né? Então ele traz esse batalhão que cria aí os Kid Pretos, e aí a gente pode falar um pouco, né? Os Kid Pretos, qual a função que eles têm, né? Enfim, eles usam boinas pretas, por isso chamado de Kid Pretos. É um batalhão de operações especiais, enfim, são membros da força que tem vários treinamentos. Mas eles trazem mais para perto e do Comando Militar do Planalto essa turma toda e aí fica mais, enfim, fica mais na estrutura organizacional da força e não só no comando de um único batalhão para evitar esse tipo de contaminação, Natália. Muito interessante esse ponto do separar a CPF da instituição. Carla, sei que você está com o horário super apertado, só para a gente amarrar então e fechar por aqui. Logo na sequência que você traz essa meta aqui da discussão de virar a página, também tem um comentário falando um pouco da situação atual de Jair Bolsonaro, falando da importância de acompanhar com calma e serenidade todo esse processo. Como que o discurso de momento envolvendo Bolsonaro está também nas discussões do Exército de agora, Carlinha, só para a gente fechar. Claro. Não, então, a gente, nessas conversas que eu tive ontem, quando eu perguntei, né, como é que vocês estão vendo essas medidas cautelares, a tornozeleira eletrônica, o julgamento em si, essa questão de ontem a defesa do ex-presidente teve que responder sobre entrevistas ou não. Há uma avaliação feita, Natália, de que, e aí, nesse caso, o general Tomasi, ele tem um perfil bem legalista e de colocar um pouco de abrandar o fogo, assim, então ele tem dito aos pares que o momento é de aguardar o julgamento com calma e serenidade. Ah, tem decisão judicial, decisão judicial é feita para ser cumprida. Então, se o ministro Alexandre de Moraes viu aí necessidade das medidas cautelares, o Exército diz: bom, a gente não vai se manifestar em nada, não é hora da gente falar, não é hora da gente ser protagonista. O que a gente tem que ter é esperar terminar o julgamento, devido ao processo legal, para que, se vier a ter uma condenação e também de militares, né, a gente vê como responder, mas nessa toada de que quem for culpado tem que ser punido. E aí, Natália, trazendo uma informação, já dando um spoiler de uma coluna que eu quero fazer, que eu tô conversando mais um pouquinho, eu perguntei até, né, ontem, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro, caso ele venha a ser preso, ele pode, se os advogados dele assim o fizerem, solicitar que ele fique preso num quartel-general do Exército, já que ele é um militar da reserva e teria poderia solicitar esse direito, né, digamos assim. O que se fala hoje por ali? Qual que é a expectativa? Bom, provavelmente, se tiver militares condenados, vai ficar na estrutura do Exército, eles vão ficar presos na estrutura do Exército. Em relação ao Bolsonaro, pelo menos 2 generais com quem eu conversei falaram assim: olha, eu acho que o advogado pode até pedir, mas eu não vejo o ministro Alexandre de Moraes deliberando algo nesse sentido, levando em conta que o crime que está sendo apurado e julgado é uma tentativa de golpe de Estado com participação dos militares. Você manter o ex-presidente Jair Bolsonaro preso num quartel seria algo que poderia ser um contrassenso. Então, eles não apostam que o Alexandre de Moraes permitiria, atenderia, né, solicitaria, se a defesa do ex-presidente assim o fizer. Lógico, eu estou falando, Natália, em tudo de uma forma hipotética. Como a gente falou, o julgamento está acontecendo, ainda tem outras etapas, está em estágio avançado. A gente trabalha aqui em Brasília com a perspectiva de que até setembro esse processo, esse julgamento seja concluído. E aí a gente já vai falando sobre esses próximos passos. E por enquanto, essa calma e serenidade dentro do Exército que o comandante está querendo passar é também nesse sentido. Não tem por que a gente falar de vamos receber Bolsonaro aqui se ele não pedir e se Moraes não autorizar. Mas, se os advogados pedirem e Moraes autorizar, existe sim essa possibilidade, né? Existe, digamos assim, Bolsonaro teria esse direito como ex-militar de ficar preso numa instituição do Exército.